paz do Senhor. Nós estamos aqui no canal da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Betel. E nesse primeiro trimestre estamos estudando batalha espiritual. Acredito que vai ser de grande valia para a nossa vida e para a nossa batalha espiritual, porque cada um também transcorre nesta batalha. Nós temos pela primeira lição o título de Batalha Espiritual. A realidade não pode ser subestimada. Amém, meus irmãos? O texto áureo da lição vai falar o seguinte, acompanhe comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A verdade prática da lição vai falar: a batalha espiritual é uma realidade bíblica que consiste na luta contínua da igreja contra o reino das trevas. Amém, meus irmãos? A leitura bíblica que vamos ter como base para aprendermos da lição se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 5, o versículo 5 ao 9. Acompanhe conosco a leitura bíblica em nome de Jesus. E diz assim a palavra de Deus: semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém, meus irmãos? Esta é a leitura que o escritor tomou como base para esta primeira lição. Como eu disse, essa primeira lição vai falar sobre a batalha espiritual, uma realidade. A realidade não pode ser subestimada. Então, duas coisas eu já tomo como ensinamento em relação a esse título. Primeira coisa, a batalha espiritual é uma realidade, e a outra é que nós não podemos subestimá-las. Então, isso é muito importante para a nossa vida, né? A gente ter a consciência desta realidade e também ter a consciência que muitos estão subestimando, né, esta batalha e muitas vezes perdendo, né, verdadeiramente sem ter as propriedades das ferramentas de Deus para a sua vida. Amém? Primeiro ponto da lição vai falar sobre a batalha espiritual, mas antes eu gostaria de fazer algo que normalmente é deixado à parte, né, nos estudos da Escola Bíblica Dominical, que é a leitura semanal, né? Os irmãos, se observarem na sua lição, logo abaixo do texto áureo, você vai observar a leitura que vai nos trazer subsídio bíblico suficiente para que você esteja à vontade a debater, a tratar o assunto na sala de aula, juntamente com o seu professor. E no dia de segunda-feira, nós podemos observar o seguinte tema, e vai falar assim: Jesus deu poder à igreja para subjugar os demônios. E esse texto nós vamos encontrar em Lucas, capítulo 10, no versículo 17 e 19. Acompanhe comigo, vamos ler a palavra de Deus. Amém? E diz assim: voltaram depois os 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem.
E respondeu-lhe ele: eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Primeiro texto, nós vamos perceber justamente sobre esse poder que o Senhor Jesus dá à sua igreja mediante as potestades do mal. Mas esse poder não pode ser realizado em prol ao ego humano, não do homem, de maneira alguma. Porque perceba bem o que diz o versículo 20: contudo, não vos alegreis, porque se vos submetem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no reino dos céus. Amém, meus irmãos? Então, temos esse poder, o Senhor Jesus nos dá essa autoridade, mas não podemos inflar o nosso ego, não podemos nos alegrar mediante essa questão, não. Esse poder é nos dado mediante a vencermos as potestades do mal, para que possamos triunfar em glória, em nome de Jesus. Amém? A terça-feira, acompanhe comigo, se você puder ler, diariamente, seria muito bom. Mas se não, separe um dia aí da sua semana e faça toda a leitura junto, em nome de Jesus. Vai falar assim: a pregação do Evangelho é a declaração de guerra contra o reino das trevas. O texto que tem como base é o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, no versículo 9 e 11, que diz assim: todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não serás de perverter os caminhos retos do Senhor? Agora eis a mão do Senhor sobre ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Imediatamente caiu sobre ele uma névoa e trevas, e andando à roda procurava que guiasse pela mão. Amém, meus irmãos? Então percebemos aqui que o Evangelho é a declaração de guerra contra o reino das trevas, em nome de Jesus. Quarta-feira, acompanhe comigo, devemos nos precaver contra as manifestações malignas. E o texto vai se encontrar no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e o versículo 16 em diante, que vai dizer o seguinte: ora, aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, nos veio ao encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador, e que, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Perceba bem, era um caminho de oração, era um caminho contínuo, normal, mas naquele caminho se marcou o encontro entre a luz e as trevas. E isso é muito importante, devemos nos precaver em todo o tempo e estarmos preparados para essa batalha. E o texto, versículo 17, vai seguir e vai dizer o seguinte: ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: são servos do Deus Altíssimo, estes homens que vos anuncia o caminho da salvação. E fazia isto por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saias dela. E na mesma hora saiu. O que me chama a atenção também nesse texto é que, na verdade, este demônio, ou esta ação maligna, não estava numa palavra contraditória. Paulo não estava elogiando ele. E isso é um caminho que devemos ter cuidado também em nos precaver. Amém? Presta atenção, cuidado com os elogios, toda honra,
toda a glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Amém? Cuidado com os aplausos. De repente, você deve estar se inflamando e não está percebendo. Mas quando alguém me elogiar, olhe para a cruz do Calvário, perceba que foi por Ele, para Ele são todas as coisas, e Ele que fez tudo, e que você estar aqui por conta dele. Amém, meus irmãos? Mas vamos ler a palavra de Deus. Me chama muito a atenção, né, os irmãos que não têm o hábito, né, de ler a palavra de Deus diariamente. Isso é uma falha terrível. A gente vai ver mais adiante, nas próximas lições, a necessidade da leitura da palavra de Deus. Amém? Na quinta-feira, vai falar o seguinte: as armas da nossa milícia são espirituais e poderosas em Deus. 2 Coríntios, capítulo 10, o versículo 4. Vamos fazer a leitura em nome de Jesus? E diz assim a palavra de Deus: pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas. Amém, meus irmãos? Não é pela força do teu braço, não, de maneira alguma. As armas que Deus te dá são espirituais e não são em ti, mas sim nele, porque Ele tem todo o poder. Amém? Sexta-feira, acompanhe comigo, podemos, com a ajuda do Senhor, resistir ao mal e continuar firme. Efésios capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Amém, meus irmãos? Sábado, duas coisas importantes: submissão a Deus e resistência ao diabo. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Acompanhe comigo. E diz assim a palavra de Deus: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Eu não sei se os irmãos tiveram a mesma percepção que é a minha pessoa, mas normalmente quando eu faço a leitura semanal, eu consigo estar mais abalizado para estudar a lição da semana. Então faça isso, torne isso uma prática, né? Se você é professor da escola dominical, faça isso. Estimule os seus alunos a fazerem. Se você é aluno, faça isso, porque dentro da sala você vai ser um aluno de destaque, eu não tenho dúvida disso. Amém, meus irmãos? Mas vamos para a lição, né, em nome de Jesus, para que possamos continuar aprendendo, né, da palavra de Deus. O primeiro tópico da lição vai falar o seguinte: a batalha espiritual, né? E a gente já viu que é uma realidade, mas o primeiro subponto vai falar sobre o conceito de batalha espiritual. O que é que podemos entender mediante o conceito desta palavra batalha espiritual? Podemos colocar para os irmãos que toda resistência, né, que tudo aquilo que se opõe, né, ao reino das trevas ou às potestades, isso se denomina batalha espiritual. Como assim? Né? Pela pregação do Evangelho, pela oração e o poder da palavra de Deus. Essa oposição dos crentes denomina-se batalha espiritual. Claro que existem muitas outras vertentes, né? E muitos pontos que possam estar sendo lançados aos vossos ouvidos, mas vamos ouvir nesta lição, né, acerca daquilo que não é batalha espiritual. Amém, meus irmãos? O segundo subtópico da lição vai falar sobre uma realidade bíblica. Vai dizer que a batalha espiritual é real e está biblicamente consolidado. E o texto vai dizer assim: o tema principal da primeira epístola do apóstolo Pedro é o sofrimento do crente por causa do nome de Jesus. Esse sofrimento
resulta na nossa contínua luta espiritual contra o pecado e contra o indiferentismo religioso. Mas, ao encerrar a sua epístola, o apóstolo esclarece que tudo isso parte de Satanás e seus agentes. Sede sóbrios e vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Esse texto está incluso, no texto que nós lemos em 1 Pedro, capítulo 5 e o versículo 8. Perceba bem, esse texto é claro, vai dizer assim: sede sóbrios e vigiar. Há uma necessidade de uma sobriedade, e também uma necessidade de uma vigilância, porque o diabo, o vosso adversário. Amém, meus irmãos? Se eu estivesse em sala de aula, eu iria pedir para o irmão ou a irmã olhar para o seu irmão e dizer assim: olha, o seu adversário não é o seu irmão, porque muitas vezes isso tem sido inserido no seio da igreja, como se A ou B fossem os nossos adversários, mas não, de maneira alguma. A palavra de Deus é clara e diz que o diabo é o vosso adversário, e para isso precisamos estar sóbrios e vigilantes às suas armadilhas, em nome de Jesus. E o texto vai dizer que ele está ao nosso derredor, bramando, buscando a quem possa tragar. Esse bramido dele, é claro, causa temor a muitas pessoas, mas eu quero lhe dizer, meu amado irmão, que é só barulho dele, porque você está em Cristo Jesus e o Senhor acampa anjo ao seu redor. Ele pode até estar ao nosso derredor, mas o Senhor tem acampado anjo ao nosso redor, em nome de Jesus. Amém? Ele está buscando, mas não vai te achar. Amém? Você pode repetir essa palavra comigo? O diabo está me buscando, mas não vai me achar, porque eu estou coberto pelo sangue de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? O terceiro ponto da lição, nós vamos observar o que não é batalha espiritual. Perceba bem, nós vimos o conceito básico do que é batalha espiritual, que é o quê? Que é justamente a oposição, dos crentes, em relação às potestades, e aos principados, ao próprio diabo, com a pregação do Evangelho e com a oração, e o poder da palavra de Deus. Essa oposição se constitui, como batalha espiritual. Nós observamos que isto é uma realidade, que o diabo está lutando contra nós dia após dia, e precisamos ser sóbrios e vigiar. Mas também temos a consciência daquilo que não é batalha espiritual. Perceba bem o que o escritor escreve aqui. Ele vai dizer o seguinte: o que geralmente se chama de batalha espiritual, por alguns, é um modelo não bíblico e nocivo à fé cristã. Amém, meus irmãos? Tenha muito cuidado com isso. Nem tudo que você ouve, de repente, vem a ser uma verdade plena. Precisa estar abalizada na palavra de Deus. Amém? E o texto se segue e diz assim: os mentores dessa doutrina pinçam a Bíblia aqui e ali e adaptam as passagens selecionadas para ajustá-las às suas próprias experiências. Trata-se de uma cosmovisão abrangente de culturas antigas, como da Mesopotâmia e do Egito, influenciada pela magia e pelo ocultismo. Era, na época, um mundo cheio de forças ocultas, em que os homens viviam procurando se proteger de deuses e demônios malévolos. É uma estrutura muito próxima do ocultismo contemporâneo, com a doutrina dos espíritos territoriais, maldição hereditária ou
de família com rituais de libertação. Amém, meus irmãos? Mas não se assuste, nós vamos tratar aqui ponto após ponto para que a gente possa analisar melhor, né, essas batalhas espirituais que não são bíblicas, né? E a gente vai perceber isso em nome de Jesus. Uma síntese desse primeiro ponto, né? Há fundamento bíblico para a verdadeira batalha espiritual, mas é preciso ter cautela com as superstições religiosas. Amém? E isso é espantoso. Há muitos crentes dentro da igreja que ainda são supersticiosos. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Segundo ponto da lição, em nome de Jesus, vamos ver, vai falar sobre as principais crenças da pseudo-batalha espiritual. Amém? Glória a Deus. E o escritor vai dizer assim: as inovações mais chocantes que se pregam por aí são o mapeamento espiritual, a maldição hereditária e a ideia de que um alvo pode ser possuído pelos demônios. Um salvo pode ser possuído pelos demônios. Amém? E o primeiro subponto desse segundo ponto vai falar sobre mapeamento espiritual, né? A doutrina se consiste na crença de que Satanás designou seus correligionários para cada país, região ou cidade. Vamos ler alguns textos bíblicos aqui, em nome de Jesus, para melhor compreensão do texto. Amém? Leia comigo o Evangelho de Marcos, capítulo 5 e o versículo 10. E rogava-lhe muito que não vos enviasse para fora da região. Perceba bem, é um texto abalizado, né? Vai falar sobre o endemoniado gadareno e que ele faz um pedido ao Senhor mediante aquele local e que ele não queria ir para lá fora daquela região. Mas vamos mais adiante, lá na frente, nós vamos contextualizar, né, este embasamento bíblico. Amém, meus irmãos? Para que a gente perceba realmente se isso é concreto ou não. A segunda pseudo, né, batalha espiritual é a maldição hereditária. E o escritor vai dizer aqui: a doutrina se resume nisso. Se uma pessoa tem problemas com adultério, pornografia, divórcio, alcoolismo ou tendências suicidas, é porque no passado alguém de sua família, não importa se avós, bisavós ou tataravós, teve esse problema. Deste modo, a pessoa afetada pela maldição hereditária deve, em primeiro lugar, descobrir em que geração seus ancestrais deram lugar ao diabo. Perceba bem, é algo que está por consequência de uma falha de uma outra pessoa, né? E o escritor vai dizer aqui que este determinado indivíduo vai ser necessário ele procurar exatamente quem foi para que possa pedir perdão por ele. Amém, meus irmãos? É o que eles defendem aqui. Vamos ver se isso tem embasamento bíblico. Abra aí a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20 e o versículo 5. Amém? Êxodo capítulo 20, versículo 5. Diz assim: não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Amém, meus irmãos? Perceba bem, há um texto bíblico. Vamos perceber se isso realmente é sólido
Amém? Vamos ler agora no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 9. Vamos acompanhar a leitura. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Olha, meu Deus, até confirmação bíblica tem. Olha, o mesmo texto se repetindo no livro de Êxodo, nós observamos com clareza esse mesmo texto, e agora em Deuteronômio, capítulo 5 e o versículo 9 também, né? Mas vamos ver no livro de Isaías, capítulo 8 e o versículo 19. Quando vos disserem, consultai os que têm espírito familiares e os feiticeiros que chiureiam e murmuram, respondei, acaso não consultará o povo o seu Deus? Acaso a favor dos vivos consultará os mortos? Isto é uma indagação. E aí, meus irmãos, tem base bíblica, né? Esta maldição hereditária? Como é que está a sua percepção mediante essa leitura bíblica? Mas vamos mais para frente, né? Vamos observar o que o escritor vai falar sobre crentes endemoniados. Amém? E o texto vai dizer assim: esses pregadores ensinam que o homem é um espírito que tem alma e habita no corpo. Muito bom, né? Entre aspas. Partindo desse falso conceito teológico, afirmam que o Espírito Santo habita no espírito humano e no processo de salvação, e que os espíritos imundos estão relegados à alma e o corpo do cristão. Os promotores dessa doutrina costumam apelar para o estado psicológico de Saul depois que ele se afastou de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos ler a palavra de Deus que se encontra em 1 Samuel, capítulo 16 e o versículo 14. Vamos ver se esse versículo bíblico se encaixa nessa pseudo, batalha espiritual. Amém? Veja só o que diz a palavra. Ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul e o atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. Amém? Amém. Vamos continuar lendo a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 18 e o versículo 10. No dia seguinte, o espírito maligno da parte de Deus se apoderou de Saul, que começou a profetizar no meio da casa de Davi, tocava harpa como nos outros dias. Saul tinha na mão uma lança. Amém, meus irmãos? E o texto que possamos também compreender esta mesma colocação, desses escritores, desses teólogos. Amém? Diz assim, lá em Lucas, capítulo 22, o versículo 3. Entrou então Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, que era um dos 12. Amém? Vamos continuar lendo. Vai tratar acerca de Ananias e Safira, se eu não me engano, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e o versículo 3. E diz assim, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentissem ao Espírito Santo e estivessem parte do preço do terreno? Perceba bem, de repente, meus irmãos? E aí, o que é que vocês acham? Existem embasamento bíblico para essas doutrinas? Existem conceitos sólidos na palavra de Deus? É uma pergunta, Percebeu bem? De repente, você também deixou o seu coração se inclinar, Eu por meias dúzias de versículos e, muitas vezes, textos sem contextos.
E eu aprendi que texto sem contexto é pretexto para a heresia. Amém? Mas vamos ver o contraponto. Ficou muito interessante esta lição, né? Porque o escritor, ele faz tipo um júri simulado. Ele lança aquilo que aqueles homens defendem como a pseudo batalha espiritual, e agora no terceiro ponto ele vai olhar biblicamente e dentro de um contexto os contrapontos que vão derrubar todas essas teses. Isso é muito bom. De repente você, professor, pode fazer até algo assim semelhante na sala de aula, separe alunos, né, que vão defender, né, essas pseudos batalhas espirituais, e separe alunos que vão defender a verdadeira batalha espiritual. Amém? Eu acredito que a sua aula vai ser de bênção para a glória de Deus. Amém? Terceiro ponto da lição. Perceba o que o escritor disse. Vamos dizer, ele diz assim: vamos à Bíblia. Amém, meus irmãos? Percebeu? O escritor no título vai dizer: vamos à Bíblia. A Bíblia vai dizer, né, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A própria palavra vai dizer que peca o homem por não examinar as Escrituras. Amém? Possamos, meus irmãos, estar arraigados na palavra de Deus e que possamos cada dia mais aprender. Por isso a importância da escola bíblica dominical, para que você não possa ser conduzido por qualquer vento de doutrina, em nome de Jesus. Amém? E diz assim no primeiro subponto do terceiro ponto. Acompanhe comigo. Amém? Sobre o mapeamento espiritual. Perceba o que o escritor vai falar aqui, muito importante. Ele vai dizer o seguinte: as duas passagens de Daniel falam sobre o príncipe do reino da Pérsia, Daniel capítulo 10 e o versículo 13, e o príncipe da Grécia. Eu não fiz essa leitura naquele ponto em relação ao mapeamento espiritual, para que você pudesse ter essa compreensão completa aqui. Eu só fiz a leitura do texto no Evangelho de Marcos, capítulo 5 e versículo 10, que falava sobre o endemoniado gadareno. Mas perceba a explicação do escritor em relação a esse texto de Daniel, de capítulo 10 e o versículo 13. Vai dizer o seguinte: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu deixei ali com os reis da Pérsia. Amém, meus irmãos? Então perceba bem, o escritor vai tratar sobre esse assunto de Daniel e vai mencionar que na verdade não é uma questão de região, né, espiritual. Perceba o que o escritor vai dizer. São citações fora de contexto, aquilo que eu tinha mencionado anteriormente. Amém? Pois se trata de guerra angelical e não há indícios da presença humana. O gadareno, né, rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província, que foi o texto que nós lemos em Marcos capítulo 5 e versículo 10. Porque Jesus havia mandado os tais espíritos para o abismo, e rogava-lhe que não os mandasse para o abismo. Essa é a razão de pedirem para ficar na região. Não se refere, portanto, a espíritos territoriais. Amém, meus irmãos? Então perceba, tanto no texto de Daniel, nós vamos perceber uma batalha angelical. Não tinha uma participação humana. E se estamos tratando sobre batalha espiritual, temos a compreensão que é uma batalha entre espíritos e entre o homem. Quando o homem não adentra essa batalha espiritual, então ele não está enfrentando. Daniel nem sabia que estava acontecendo essa batalha. De repente, está sendo travada neste momento batalhas a seu favor, que você nem imagina, que nem você nem pensa.
Amém, meus irmãos? A batalha espiritual muito vai se dar naquilo que você verdadeiramente se compromete a lutar. Amém? Então fica aí essa circunstância. Em relação ao demoniado gadareno, é a mesma coisa, um texto sem contexto. Nós vamos observar que, na verdade, aquele homem, ele não queria, aquela legião de demônios, não queriam ser precipitados no abismo. Amém? E, mediante ao Senhor Jesus, pediu-lhe, fez um pedido. Amém? Mas vamos continuar lendo, né, aquilo que o escritor traçou para que a gente possa aprender da palavra de Deus. Assim fica claro que se trata de uma doutrina baseada numa interpretação equivocada. Amém, meus irmãos? Então, essa questão de ter demônios, né, ou principados por regiões, isso cai por terra, né, porque não tem subsídio bíblico suficiente para sustentar essa tese de maneira alguma. Amém? O segundo ponto da lição, o segundo subponto do terceiro ponto, vai falar sobre a maldição hereditária, né? E o escritor vai dizer assim, no segundo mandamento do Decálogo, Deus afirma visitar a maldade dos pais e filhos até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem, né? Nós lemos no livro de Êxodo, capítulo 20 e o versículo 5, né? E Deuteronômio, capítulo 5 e versículo 9. Essas palavras não podem se aplicar à doutrina da maldição hereditária, porque quando alguém se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus. Logo, essa passagem bíblica não pode se aplicar aos crentes. Amém? Vamos ler um texto da palavra de Deus em nome de Jesus. Acompanhe comigo Romanos capítulo 5 e o versículo 8 e 10. Vamos ler da palavra do Senhor. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais, sendo agora justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém, meus irmãos? Uma palavra gloriosa da palavra de Deus. Então, eu quero lhe dizer com toda a convicção que toda maldição sobre a tua vida já foi quebrada pelo sangue poderoso de Jesus Cristo. Amém? Então deixa disso em nome de Jesus. E o texto vai dizer o seguinte: pois estes se tornaram nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo fez novo. 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 17. Amém, meus irmãos? Então, você percebe essa questão, né? Além de você ser nova criatura, né, nascido em Cristo Jesus, o Senhor, ele quebra, né, toda essa maldição mediante ao seu poder manifestado na cruz do Calvário. Então, deixe disso, amém? Mas muitos ainda enveredam por esse caminho. Perceba o que diz o texto lá em Levítico, capítulo 19, e o versículo 31. Diz assim, acompanhe comigo: não vos voltareis para os que consultam os mortos, nem para os feiticeiros, não os busqueis, para não ficardes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém, meus irmãos? Se tem alguém que você deve consultar, é a Deus. Se tem alguém que você precisa falar, é com Deus. Se tem alguém que tem uma resposta para você, é o Senhor para a sua vida. Então, em nome de Jesus, quebre isso,
Amém? Não adianta consultar ninguém para que você perceba lá atrás quem pecou, quem falhou e que essa maldição seja quebrada. Não, a palavra de Deus já vai dizer, olha, isso é proibido fazer, então não faça, isso é pecado, isso é algo ruim para a sua vida. Amém, meus irmãos? Então, possamos dar continuidade em nome de Jesus. Terceiro subponto do terceiro ponto vai falar sobre a possibilidade de um cristão ser possesso. Eita Jesus, e agora? Mas pastor Saulo, eu já vi muitos endemoniados na igreja, eu já vi muitas possessões na igreja, né? Mas de repente, meus irmãos, tudo isso se manifestou na vida deste irmão ou de outro irmão, entre aspas, pela ação da sua vida, né, contraditória a Deus, mediante as suas falhas, mediante um pecado. Mas nós vamos ver aqui o que o escritor vai falar, né? É bom lembrar que Saul já estava desviado nessa época. Se lembra do texto que nós lemos lá em 1 Samuel, capítulo 15, 23, que você de repente ficou balanceado, né, sobre o espírito maligno sobre Saul? Perceba que nesse tempo ele já estava desviado, ele já não estava justo diante de Deus. Amém? Então, nós percebemos, meus irmãos, que não tem ação maligna sobre o crente verdadeiro, o crente fiel, o crente que anda nos caminhos do Senhor. Não, de maneira alguma, o maligno não pode lhe tocar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Mas o texto vai falar, né? E vai tratar sobre Saul. E ele vai dizer aqui, o escritor, além disso, a Bíblia não fala de demônio, mas que o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Quem foi que disse que Judas Iscariotes era crente? Eita Jesus, e agora? Como é que pode, né? Ele não era contado entre os 12, né? Perceba bem, e um de vós é o diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes. Está lá em João, capítulo 6, o versículo 70 e o versículo 71. Leia a palavra de Deus. E quanto a Ananias e Safira, a Bíblia declara que eles mentiram ao Espírito Santo. Olha a brecha. Amém, meus irmãos? Há uma brecha clara, né, aberta por Ananias e Safira, mediante a mentira ao Espírito Santo. E o escritor vai dizer aqui, e não que ficaram possessos, né, mas mentiram ao Espírito Santo nesse aspecto. O crente em Jesus tem a promessa de Deus de que o maligno não lhe toca. Vamos ler esse texto, é muito bom, da palavra de Deus. É o texto lá em 1 João, capítulo 5 e o versículo 18, que diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Amém, meus irmãos? Então, se você está em Deus, se você é crente, salvo em Cristo Jesus, não se preocupe, porque o diabo não tem este poder sobre a sua vida, em nome de Jesus. Ele pode estar até bramindo, né? Tratando, né? Fazendo barulho para que você possa ter medo, mas lhe tocar ele não pode. Amém? O quarto subponto, né, do terceiro ponto, para que a gente possa concluir em nome de Jesus, vai falar o homem segundo a Bíblia. E o escritor vai dizer aqui, Jesus disse que o espírito não tem carne nem ossos, né? Se o espírito não tem carne nem ossos, logo se conclui que não é verdade que o homem seja um espírito. Então já caiu por terra toda aquela tese, né, em nome de Jesus. Perceba no texto, né, Lucas capítulo 24 e o versículo 39 vai falar exatamente sobre isso. Amém? E o espírito não tem carne e nem tem osso.
Amém? Você vai poder se aprofundar nesse assunto em nome de Jesus. Isso mostra que o ser humano é uma combinação de pó da terra com o sopro de Deus. O Senhor Jesus se fez homem, pois o Verbo se fez carne. Amém? Temos pela conclusão do escritor a seguinte analogia. Amém? Ele diz assim: há necessidade de equilíbrio para que os exageros dessas aberrações doutrinárias não levem o crente ao ceticismo, porque a batalha espiritual existe e ninguém deve subestimá-la. Os fatos estão registrados na Bíblia e nenhum cristão ousa negar essa realidade. Por outro lado, os crentes devem ter maturidade suficiente para não entrar no fanatismo, mas discernir entre o que é verdadeiramente espiritual e o que é manipulação esotérica. Amém, meus irmãos? Então, fica aí esta lição, para que possamos aprender, da palavra de Deus. Venha para a escola bíblica dominical, não falte, venha, traga toda a sua família. É muito importante, para a sua vida, para o crescimento espiritual. O crente que frequenta a escola dominical é um crente sadio, é um crente que não vai estar cocheando em dois pensamentos, é um crente que vai estar sólido, abalizado na palavra de Deus. E quando vir esses ventos de doutrina aí, que está em desconformidade da palavra de Deus, o crente tem subsídio suficiente para debater e para estar concreto naquilo que corresponde à sua fé. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Quero agradecer ao nosso pastor, presidente, pastor André Barbosa, que Deus abençoe sua vida e que possamos, juntos, estar trabalhando nesta obra para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Meus amados irmãos, eu quero convidar vocês neste momento a fazer uma oração, agradecendo a Deus por esta palavra, agradecendo a Deus por este momento, em nome de Jesus. Amém? Fecha teus olhos e vamos orar ao Senhor. Maravilhoso, justo, eterno Deus, Pai amado, Pai bendito, Deus da glória, te agradecemos, Senhor, por tua bondade, por tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor, pelo aprendizado da tua palavra, Senhor. Meu Deus, que possamos aplicar, Senhor, aos nossos corações. Meu Deus, que possamos estar mais firmes mediante a batalha, Senhor, espiritual que continuamente enfrentamos, Senhor. Pai amado, Pai bendito, abençoa este irmão, abençoa esta irmã, abençoa esta família, Senhor, que tem vindo para a escola dominical. Ajuda aqueles, Senhor, que colocaram no seu coração o propósito de estar, Senhor, neste ano, todos os domingos, no estudo, Senhor. Pai amado, Pai bendito, abençoa a todos. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Estenda a sua mão, receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Todos dizem amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.